Abra a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, vamos ler juntos no capítulo 1, a partir do versículo 16, e nós vamos até o 23. Amém? Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Quem achou, diga amém. E quem achou, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, reconhecemos que a Tua Palavra é verdade, vida, nós nos submetemos a ela nessa hora, como a Tua filha já tem declarado, meu Deus, nós repreendemos todo espírito de distração, meu Pai, todo espírito que tenta roubar a nossa atenção, meu Deus, está repreendido nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor fale com cada um de nós e cada um aqui possa ouvir a Tua voz preciosa, a Tua voz que é doce, a Tua voz que é maravilhosa, meu Pai, e ao receber essa palavra, cada um dos Teus filhos hoje, meu Pai, possa sair daqui, meu Deus, mais forte, possa sair daqui, ó Deus, mais animado, possa sair daqui pronto, ó Deus, para viver um novo tempo e uma nova história. Assim eu creio, assim eu abençoo a vida dos Teus servos, em nome de Jesus, amém e amém. Marcos capítulo 1, de 16 em diante, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus. Olha, queridos, existem muitos textos bíblicos que fazemos a leitura de acordo com a nossa vivência. E esse texto aqui, sem sombra de dúvida, é um deles. Existem muitos textos que a gente lê na palavra e a gente lê refletindo exatamente aquilo que a gente já viveu, refletindo pelo prisma da nossa experiência, e esse texto aqui é um desses textos. Esse texto ele trata do chamado de 4 discípulos: Simão, André, Tiago e João. Esses homens ouviram a voz de Jesus dizendo: vem e segue-me. Eles ouviram Jesus dizer exatamente isso: vem e segue-me. E essa frase foi o suficiente para que eles deixassem tudo e passassem a caminhar com o Mestre, e passassem a seguir Jesus. Então, quando eu falo que nós associamos esse texto à nossa vivência, eu digo isso porque é praticamente impossível não relacionar a atitude dos discípulos a nossa decisão de aceitar a Jesus, ao dia, não é, em que nós também ouvimos o Senhor nos chamando, ao dia em que nós fomos convidados a entregar a nossa vida aos cuidados de Jesus, e nós assim aceitamos e passamos a segui-lo, não é? Eu creio que a maioria aqui recorda desse dia, lembra do dia em que recebeu o chamado irresistível de Jesus. Quantos lembram aqui do dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Eu creio que todos nós aqui lembramos desse dia. Eu mesmo lembro perfeitamente desse dia. Eu nasci num lar cristão, desde muito cedo. Minha mãe, minha avó materna, elas procuraram me mostrar o caminho do Senhor, porém, somente aos 14 anos eu tive uma real experiência de conversão, porque a gente sabe que andar na igreja não significa que você já entregou a sua vida a Jesus. Ser um filho de crente não significa exatamente que você, não é,
é salvo, de que você serve a Jesus, é necessário a gente ter uma experiência com Deus, uma experiência de conversão. Então, apesar de eu ter nascido num lar onde minha mãe, minha avó materna, puderam me encaminhar à casa de Deus, me apresentar esse caminho santo, esse caminho maravilhoso, somente aos 14 anos eu tive a minha real experiência de conversão. Depois de enfrentar ali um momento muito difícil, um conflito interior, como adolescente. Os adolescentes, eles passam por muitos conflitos, passam por muitas situações de angústia, de depressão, e eu passei por uma situação assim, muito difícil, e ali, me recuperando desse momento, minha avó um dia me chamou a ir à igreja com ela, para participar de um culto, e eu fui. Lembro que naquele dia, o pregador, ele ministrou sobre o fim dos tempos, ele ministrou sobre os últimos dias, sabe, aquela palavra foi impactante, aquela palavra assim foi muito forte, e eu lembro que no momento em que ele fez o apelo, apesar da igreja estar lotada, aí eu estava lá atrás, assim na porta, o chamado foi tão intenso, tão forte, que eu fui varando a multidão, passando por meio do povo, cheguei à frente chorando, soluçando, arrependido por meus pecados, me entreguei ali completamente a Jesus. Menos de um mês, eu já decidi passar pelo batismo, e há 39 anos eu sirvo Jesus, há 39 anos eu sigo Jesus. Cada pessoa aqui tem uma história. A apóstola tem uma história muito bonita, ela estava saindo do trabalho também, muito angustiada, muito preocupada, cansada, e ela ouviu um culto onde estavam cantando ali uma canção maravilhosa, que tocou o coração, e aí ela foi ver aquele culto, e participar daquele culto, e daqui a pouco também se entregou a Jesus, e cada um aqui, o Carlito também tem uma história muito bonita, de conversão nessa igreja, e tantos outros aqui, todos nós temos essa história, ou histórias maravilhosas. Agora, queridos, apesar de toda a nossa história, apesar de a gente poder relembrar daquilo que o Senhor fez na nossa vida, e dessa experiência de conversão, deixa eu dizer algo para você, esse texto que nós acabamos de ler, esse texto aqui em questão, essa expressão de Jesus, vem e segue-me, esse chamado que Jesus fez aos seus discípulos, não fala sobre conversão. Apesar de a gente fazer a leitura e lembrar do nosso momento de conversão, esse texto aqui que nós acabamos de ler, onde Jesus diz, vem e segue-me, esse texto não fala, não trata sobre a conversão dos discípulos. Como assim, apóstolo? Nós precisamos lembrar, queridos, que Jesus chamou homens que desde a sua infância já tinham um compromisso com Deus. Aqueles homens estavam trabalhando, estavam pescando, mas já tinham um compromisso com o Senhor, já tinham um compromisso com Deus, já tinham um conhecimento profundo das Escrituras. Então, esse texto não fala de conversão. Mas, apóstolo, se esse texto não fala de conversão, fala de quê? Querido, pasme, esse texto aqui, em especial, fala de restituição de sonhos. Esse texto em especial fala de restituição de sonhos. Essa semana eu estava orando, essa semana eu estava pedindo a Deus uma palavra para trazer à igreja. Deus me trouxe à memória esse texto e fui ler e fui me aprofundar no contexto. E incrível, é um texto onde a gente associa a conversão, mas na verdade é um texto que fala sobre um assunto completamente diferente. É um texto que fala sobre restituição de sonhos. E eu vou explicar.
A gente precisa entender o contexto. No período onde Jesus teve um encontro com esses 4 homens, e até os nossos dias, lá no meio do povo judeu, o maior sonho de uma criança era ser discípulo de um rabino sábio, famoso, respeitado. Esse era o maior sonho das crianças. E ainda hoje, no meio judeu, ainda hoje é o maior sonho das crianças. Aqui no Brasil não é esse sonho. Se a gente for perguntar qual é o maior sonho de uma criança, ser jogador de futebol, a criança, ela tem esse sonho, ela quer ser o jogador de futebol, ela quer jogar num time grande, ela quer, ter os mesmos resultados financeiros de Neymar e de tantos outros que tiveram sucesso. Mas no meio judeu, entre o povo judeu, o maior sonho de uma criança era, e continua sendo, ser discípulo de um rabino sábio, de um rabino famoso, de um rabino respeitado. E para isso, queridos, as crianças se esforçavam muito. Até os 10 anos de idade, mergulhavam no estudo da Torá, decoravam e decoram literalmente os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem gente aqui que não sabe de cor o primeiro capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Tem gente aqui que não sabe de cor nenhum versículo do livro de Gênesis, nenhum versículo do livro de Êxodo, nenhum versículo do livro de Levítico, Deuteronômio. Eles decoravam e decoram, se esforçam para decorar os 5 primeiros livros. Para quê? Qual é o objetivo disso? Um dia estarem diante de um grande mestre, um dia estarem diante de um rabino respeitado, e ali recitarem, e ali fazerem um teste, e ouvirem desse rabino a expressão: vem e segue-me. Gente, as crianças que passavam no teste, ouviam do mestre: vem e segue-me. E a partir daquele momento, se tornavam um talmidim, um aluno, um discípulo. O vem e segue-me era o selo da aprovação, era a autorização para seguir o rabino, era a autorização para seguir o mestre. Então, vai entendendo aqui, Jesus, ele encontra Simão, Pedro, Tiago, João. Certamente não eram mais crianças, já estavam na fase adulta, já possuíam uma profissão definida, eram bem-sucedidos, eram empresários da pesca. Mas certamente, gente, como bons judeus, aqueles homens tinham uma frustração em seus corações. Eles tinham uma frustração, uma tristeza na alma. Eles não tiveram a oportunidade de ser um talmidim. Eles não tiveram a oportunidade de ser um aluno. Não tiveram a oportunidade de ser, um discípulo de um rabino de expressão, de renome em Israel. Eles passaram tempo, estudaram bastante, mas não conseguiram. Eles não conseguiram o que muitas crianças da sua época, muitos amigos da sua época conseguiram. Eles não se tornaram, eles não ouviram essa expressão de um rabino famoso: vem e segue-me. E aí, de repente, chega Jesus, e agora eles já tinham passado certamente dos 12, provavelmente já estavam ali entre 18 e 22 anos, era essa a idade que eles provavelmente tinham na época. E aí Jesus encontra esses homens e, conhecendo o que havia no coração deles, olha para eles e diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. Querido,
Eu creio que aquele foi o dia de maior alegria na vida daqueles homens. Imagina isso, você não tem mais a expectativa de que seus sonhos se realizem. Na sua cabeça, o tempo da oportunidade já passou. Na sua cabeça, você perdeu o time. Você já não tem mais condição de aprender, você já não tem mais condição de estar ali aos pés de um mestre. E aí, de repente, chega Jesus e muda por completo aquela realidade. Por isso eu estou dizendo hoje, Jesus restituiu os sonhos de Simão, André, Tiago, João. E eu quero dizer, querido, com base na história deles, que Jesus hoje vai restituir os nossos sonhos também. Tem alguém que recebe, pode se alegrar. Jesus há de restituir os nossos sonhos. Quando ele disse, vem, segue-me, os discípulos entenderam, aceitaram o chamado, deixaram tudo, deixaram a empresa, deixaram até o pai. Zebedeu ficou na frente dos negócios, trabalhando com os empregados, e eles seguiram a Jesus. Finalmente realizaram o seu sonho, se tornaram talmidim, se tornaram aluno, se tornaram discípulos. Então, gente, com base na história desses homens, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos entender que os sonhos de Deus, os sonhos que Ele nos dá, não se perdem. Diga isso para o seu irmão, meu irmão, os sonhos que Deus dá não se perdem. Não fala com autoridade, diga, meu irmão, os sonhos que Deus dá não são destruídos, não são anulados por nada, não são anulados pela ação do tempo. Os sonhos que Deus dá, os sonhos que Deus planta no nosso coração, eles se realizam. Ainda que não seja no nosso tempo, ainda que não seja dentro das nossas expectativas, no momento em que nós queremos, mas os sonhos que Deus nos dá, eles se realizam, eles se cumprem. Eles se cumprem. Queridos, nós precisamos ter isso em mente. Talvez muita gente chegou hoje aqui dizendo, eu já estou frustrado, já esperei por tanta coisa, eu já tive expectativa de que tantas coisas acontecessem, e tudo aquilo que eu tive de expectativa positiva, de que um dia a minha vida pudesse mudar, de que um dia eu pudesse alcançar os meus sonhos, os desejos que estão no meu coração, e isso não aconteceu, eu estou frustrado. Então talvez muita gente pode ter entrado hoje aqui nessa condição, frustrado, triste, amargurado. Olha, querido, eu quero hoje trazer à tua memória essa verdade. Os sonhos que Deus dá, eles não se perdem. Os sonhos que Deus dá, eles não são anulados pela ação do tempo. Se eu pudesse dizer hoje algo para você, eu diria que hoje Deus ele vai restituir os teus sonhos. Que hoje você vai sair daqui com os teus sonhos vivos. E talvez até hoje mesmo você vai ver a realização deles. Em nome de Jesus. Apóstolo, os sonhos de Deus não morrem não. Mas é claro que nós temos um adversário, que é o diabo, e o diabo ele está rondando a nossa vida com uma intenção, e qual é a intenção? Roubar os nossos sonhos. Satanás faz de tudo para roubar os nossos sonhos. Escute algo aqui, meu filho, minha filha. O diabo ele não quer roubar o teu carro, o diabo não quer roubar o teu dinheiro, o diabo não quer tirar o teu emprego, o diabo quer roubar os teus sonhos. Ele está de olho nos teus sonhos. Ele sabe que os teus sonhos é o que te faz viver, ele sabe que os teus sonhos é o que te faz prosseguir, é o sonho que te dá o direcionamento, é o sonho que aumenta o teu potencial, é o sonho que te ajuda a definir as tuas prioridades, é o sonho que valoriza o teu trabalho. Então o diabo sabe de tudo isso, e ele trabalha para roubar os teus sonhos, ele luta para roubar os teus sonhos. Apóstolo, ele lutou e roubou,
tirou os meus sonhos, levou os meus sonhos, eu já não sonho mais. Ei, você que já não sonha mais, por favor, mude esse histórico. Você que já não sonha mais, lembre-se que você serve a um Deus que conhece toda a sua existência. Lembre-se que você serve a um Deus, que é o Deus que, quando você se deleita nele, Ele satisfaz os desejos, os sonhos que estão no teu coração, conforme está escrito lá no Salmo 37, versículo 4. Então, querido, assim como Deus restaurou os sonhos daqueles discípulos, Ele, eu tenho plena certeza, há de restaurar os nossos sonhos hoje. Apóstolo, eu posso voltar a sonhar? Deve. Você deve voltar a sonhar. Apóstolo, eu sonhei tanto em ter uma célula, e olha, até abri essa célula, mas eu tive que fechar e me frustrei, não quero mais saber de ministério. Volte a sonhar com o seu ministério em nome de Jesus. Apóstolo, eu sonhava em ter uma empresa e até abri, mas fali, e aí eu estou frustrado. Volte a sonhar. Volte a sonhar, porque o Deus que plantou o sonho no teu coração, esse Deus vai te abençoar, esse Deus vai te abençoar. Porque Jesus restaurou os sonhos dos discípulos. Por quê? Primeiro, gente, Jesus viu que apesar da frustração, aqueles homens continuavam trabalhando. Jesus viu exatamente isso, que a frustração não foi capaz de fazê-los parar, que a frustração não foi capaz de gerar uma tristeza tão grande, uma opressão tão grande, a ponto de eles ficarem trancafiados em casa, a ponto de eles dizerem: olha, a vida já não tem mais sentido, nós não conseguimos aquilo que a gente esperava, então não vamos fazer mais nada. Não, querido, Jesus viu que apesar da frustração, eles continuavam trabalhando. Quando Jesus encontra com esses 4 discípulos, Jesus encontra eles exatamente em atividade. Jesus encontra aqueles homens trabalhando. Jesus encontra aqueles homens ali, se esforçando em prol da sua família. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito assim: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse é um texto que a gente precisa gravar no nosso coração. Esse é um texto daqueles que a gente precisa grifar, é um texto daqueles que a gente precisa digitar e imprimir, é um texto que a gente precisa colocar lá no nosso local de trabalho, é um texto que a gente precisa colocar na nossa mente e levar para a vida. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olhe para quem está ao seu lado, diga: meu irmão, não se canse de fazer o bem. Não pare de trabalhar para Deus, porque Deus vai te dar a resposta, a paga de todo o teu trabalho. Deus vai te dar a colheita do teu trabalho. Gente, apesar da frustração, aqueles homens não pararam a vida, não se entregaram ao ócio, continuaram trabalhando, lutando, continuaram auxiliando a família. Deus viu isso. Deus viu isso. Se o sonho não se realizou no tempo em que você esperava, não desista. Não desista. Se as coisas não saíram conforme você planejava, não desista. Não desista. Não desista. Continue firme no Senhor. Faça o bem, porque no tempo de Deus, que pode ser hoje, você vai colher. Você vai colher.
Nosso grande problema é esse: a gente se entrega fácil à frustração, a gente se entrega fácil à angústia, a gente se entrega fácil à depressão. Hoje, em nome de Jesus, levanta a mão direita, hoje, em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui e Ele vai derramar sobre a tua vida essa unção poderosa, onde você vai ver quebrado toda a força contrária de opressão na tua vida, e você vai voltar a sonhar. Aleluia! Jesus restaurou o sonho daqueles homens, porque viu que, apesar da frustração, eles continuavam trabalhando. Jesus viu que, apesar da frustração, eles ainda estavam esperando. Gente, por mais tempo que tenha passado, a gente tem que lembrar que o nosso Deus é eterno. Por mais tempo que tenha passado, a gente precisa lembrar que o nosso Deus é dono do tempo. Ele sabe o momento certo de nos abençoar. Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, e tudo que vem no tempo de Deus é perfeito. Deus sabe, Deus conhece. Não adianta a gente querer atropelar o processo, não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, não adianta a gente querer que tudo seja feito no nosso tempo. Mas existia um processo. As crianças entre 6 e 10 anos, era ali o momento em que elas tinham que se tornar um discípulo. Olha, com Deus, Ele muda tempos, Deus muda a estação. O nosso Deus, Ele faz sempre as coisas do jeito que Ele quer. Por isso eu quero dizer para você, se as coisas não aconteceram do jeito que você pensou e planejou, olha, não para de crer, continue crendo que Deus tem o tempo certo para fazer, e Ele vai fazer. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, a sua bênção vai chegar. Fala para outro irmão isso: a sua bênção vai chegar. Agora fala para você mesmo, diga: a minha bênção vai chegar. Vai chegar. Já está chegando. Deus já está providenciando. Deus conhece o teu coração, sabe o que você deseja. Então, aprenda a esperar. Salmo 40 fala sobre isso, 41, esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Não é? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu, quando eu clamei por socorro. Ele ouve, Ele conhece as nossas orações, Ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração, Ele conhece os sonhos que nós sonhamos. Foi Ele que plantou. Foi Ele que plantou. Foi Ele conhece, Ele sabe, Ele tem o tempo certo para agir. Então a gente precisa aprender a esperar no Senhor e não ficar olhando, sabe, para os resultados que são produzidos pelo nosso próprio esforço. Não. Quando esperamos em Deus, a gente tem a certeza de que no tempo certo tudo vai acontecer. Mais uma vez, diga para o seu irmão aí: meu irmão, no tempo certo, o sonho vai se realizar. Você está entendendo isso? Cada um aqui tem um sonho, no tempo certo. Calma, não se preocupe, não se desespere, calma, continue trabalhando, não pare a vida, continue confiando que no tempo certo o sonho vai se realizar. O sonho vai se realizar. Então, Jesus olhou para aqueles homens, Jesus conhecia o coração deles e disse: vem e segue-me. Vem e segue-me. E eles, de imediato, codificaram a expressão, decodificaram a mensagem, entenderam. Meu Deus, talvez eles disseram assim: meu Deus, eu nunca pensei
que eu ainda teria chance, ou que nós ainda teríamos chance. Aquele foi o dia mais alegre, aquele foi o dia mais feliz na vida daqueles homens. Olha, queridos, hoje a gente precisa olhar para o nosso coração e questionar qual o sentimento que permeia o nosso coração em relação ao cumprimento dos sonhos. Qual é o sentimento? Apóstolo, é a desistência. Já não acredito mais, é a incredulidade. Eu não acredito mais que esse sonho vai se realizar. Eu já sou crente há tantos anos, eu já ouvi tantas mensagens como essa falando de sonho, eu já nem creio mais, eu já nem acredito mais. Hoje é um dia de a gente parar e olhar. Apóstolo, eu já, para não ficar triste, eu já nem penso mais. Eu já nem penso mais em relação a sonhos. Qual é o sentimento que há no teu coração em relação aos sonhos que Deus plantou? Eu estou tão frustrado. As coisas que eu esperava não deu certo. E eu estou aí, entregue. Tem gente que até usa uma expressão bonita, seja o que Deus quiser, mas lá no fundo, lá no sentimento, ele sabe que eu já não acredito mais. Talvez hoje você esteja com o teu coração contaminado pela incredulidade, mas Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Tira essa incredulidade, tira essa incredulidade, tira essa angústia, tira essa tristeza, tira essa frustração, porque aquele que plantou o sonho vai realizar o sonho. Aquele que fez nascer o sonho vai cuidar desse sonho, e esse sonho vai crescer, e esse sonho vai se manifestar. Esse sonho, ele vai se tornar realidade, em nome de Jesus. Os 4 homens um dia foram rejeitados por algum mestre, estavam tristes, mas naquele dia, eles ouviram da boca de Jesus: vem, segue-me. O sonho foi restaurado. E só para concluir, o que eu aprendo aqui, gente? Eu aprendo que nós não podemos abandonar os nossos sonhos por causa dos reveses da vida. No mundo tereis aflições. No mundo é assim, a gente tem problema. Eu não posso abandonar os meus sonhos por causa das dificuldades da vida. Não posso. Eu sirvo a Deus e eu preciso crer que o sonho que Ele plantou no meu coração é eterno, não morre. O sonho que Ele plantou no meu coração vai se cumprir. Por isso eu quero profetizar mais uma vez sobre a sua vida. Você chegou hoje aqui triste, angustiado, preocupado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há uma unção de Deus aqui nesse lugar hoje à noite. Há uma guerra sim, uma batalha. Talvez essa guerra e essa batalha seja para que você não... Aconteceu para que você não ouvisse essa palavra, mas essa guerra, essa batalha agora já está vencida em nome de Jesus, e os teus ouvidos estão abertos. Ouça, os sonhos que Deus plantou no teu coração vão se cumprir, e eu quero ainda dizer que vai ser melhor do que você espera, vai ser melhor do que você espera. Aqueles homens poderiam ter sido discípulos do melhor rabino da sua comunidade, do melhor rabino do seu país, mas Deus tinha um plano melhor. Deus queria que eles fossem discípulos do melhor rabino do universo. Deus tem sempre um plano melhor, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que esse plano melhor de Deus vai se cumprir integralmente, em nome de Jesus. O tempo da angústia, o tempo da tristeza, acaba hoje, em nome de Jesus. O tempo da angústia e da tristeza cessa hoje, em nome de Jesus, porque hoje Deus
está restaurando os teus sonhos, Deus está restituindo os teus sonhos. Siga-me, foi isso que Jesus disse, siga-me. E o que eles fizeram? Seguiram. É tudo que nós precisamos, seguir a Jesus e continuar aprendendo com Ele. Vamos ficar em pé, gente. E eu quero ler, para a gente encerrar, eu quero ler junto com você Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 11, perdão. De 28 em diante. Vamos ler juntos. Mateus 11, de 28 em diante. Levante a sua mão para ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Quem aceita esse convite? Quem estava precisando desse convite? Apóstolo, eu estava precisando desse convite. Se você aceita esse convite, levante as suas mãos.